Já, tá gravando. Oi, pessoal. Marcela aqui de novo. Dessa vez. Tem plateia hoje. Então vamos lá. Mais uma entrevista essa semana. Hoje eu tô aqui com o Carlos Ziguete. Falei certo? Ziguete. A gente fez uma enquete lá no Instagram do More Raps e vocês escolheram essa semana ouvir o Carlos nessa série de entrevistas que a gente está fazendo aqui com os atletas Vitória More Raps. Carlos, obrigado por você ter aceitado falar com a gente. Obrigado a você pelo convite. Essa iniciativa que a gente tá fazendo, né, é mais pra galera conhecer mesmo o time, isso. Né? Exatamente, conhecer o canal Lucas. Isso que a gente tá fazendo é mais pra galera conhecer mesmo o time, saber como do nosso dia a dia. E aí a gente decidiu começar com o time classificado pro BCC. Você faz parte do time. Amém. Parabéns. Obrigado. Então, Carlos, pra gente começar, como tá bem recente essa situação do BCC e o Qualifier que passou, conta um pouco como é que foi a sua experiência do Qualifier e como é que você tá se sentindo aí indo pra agora talvez um dos maiores campeonatos, né, do país pra e gente, regional. Pra gente vai ser o campeonato mais importante desse ano, né, que dá a vaga pro Games. A gente vai buscar essa vaga, não tem dúvida, né? Com certeza. Então, cara, Qualifier é horrível. É estressante, como sempre. Quebra completamente sua rotina. Fiz 4 vezes o mesmo odd, sem conseguir melhorar muitas vezes. Foi muito frustrante. Mas é bom também, mostra o pior e o melhor da gente. Também todo mundo aqui junto, um torcendo pelo outro. E pra gente, principalmente, que aqui dentro também tem muita competitividade entre a gente, né? Foi um Você acha período... que isso faz muita diferença pro resultado? Faz muita diferença, porque é aquele negócio, o cara segue a mesma programação que eu, tá treinando ali junto. Se ele consegue fazer, por que eu não consigo fazer? Então é muito isso. Mas foi uma experiência positiva e a gente conseguiu classificar não só no individual, né? Você, a Tati, a Nath, como o time passou muito bem. Estamos top 5 lá e agora é foco na programação para buscar o campeonato. E foi a primeira vez que você faz um qualify dessa forma, um time assim, ou você já tinha feito antes? Então. Você tá, só pra galera que ainda não, que de repente não sabe a história, você vai falar um pouco disso, mas Carlos tá aqui tem quase um ano já. Quase um ano, né? Foi logo depois do Interrio. Quando foi Interrio do ano passado, abril. Isso. Interrio foi... Tem quase um ano, mas parece que tá já desde sempre, na verdade. E aí então você já tinha vivido isso antes, em algum outro momento da sua Então, já fiz outros qualifiers, mas nunca levei a sério. Open era sempre assim, tipo... primeiro eu era solteiro antes, né? Open bate junto do carnaval. Fica complicado focar ali, mas eu sempre tive um senso crítico, né? A gente, como atleta elite, sabe se você vai conseguir ou não. E o objetivo do Open pra mim era ir pros regionais. E logo no primeiro odd eu nunca mandei bem, aí já dava aquela desanimada. Acabou que, tipo, não dava continuidade. Nunca me inscrevi, porque chegava o primeiro odd, aí eu esperava pra ver o primeiro odd e ia fazer. Você sabe o score médio que você tem que fazer pra ter chance de ter alguma vida no campeonato. E acabou que, tipo, eu fiz o Open, teria condições de fazer o Open 2 anos. E nenhuma dessas vezes eu consegui esse score. Mas depois eu até me arrependi, porque depois vieram odds que eu fui melhor, poderia ter... visto também. Não iria conseguir, isso daí era certo, não iria conseguir uma vaga nos regionais, mas conseguiria me desafiar, mas ele levar mais a sério também os outros odds. E aí foi isso. E outros qualifiers também, eu nunca gostei de qualifier, nunca fui grande fã. Monstar eu fiz uma vez também, mas cheguei a classificar acho que no RX, mas não fui. Todos os outros que eu fui, eu preferia optar por individual. Isso que eu ia perguntar agora. Você já competiu em time, né? A gente foi ano passado, foi em outubro, no Odian. A gente foi ano passado no Odian. Foi muito maneira a experiência, gostei muito de competir com você, com o Filemon. Sim. Foi muito legal com a Ana. Aninha também. E você já tinha competido em time antes?
Então, Disso do Adjan, no caso, né? já tinha competido antes em time, algumas vezes. Uma das vezes, acho que a minha primeira vez em time foi até com o Lucas. Foi no Odd Experience, em Minas. Tava no time dele? Tava. Foi quando a gente se conheceu. O Léo fez o meio de campo, aí, Léo Crucilo. Fez o meio de campo, aí a gente juntou o time mais louco que eu já vi. Sem se conhecer. Cara, sem se conhecer, foi completamente louco. A gente fez os 2 treinos aqui. Aí foi pra lá na cara e na coragem e a gente acabou indo muito bem na competição. A gente infelizmente não pegou pódio, ficamos em 4º lugar, mas com Mas algumas... ficou também sem o odd final, vocês Sem chegaram a odd fazer? final, não. O que aconteceu? O Odd Experience é um campeonato aberto. Campeonato aberto a gente sabe que está sujeito às intempéries e acabou que a prova chegou, cancelaram no meio da prova que a gente ainda estava fazendo porque um cara bateu a cabeça. Foi, era barra Desmaiou, era barra solo. Se tivessem tirado esse score, se realmente tivessem cancelado a prova, a gente teria ficado em 3º. Mas falaram que cancelaram, não cancelou, aí ficou aquele disse-me-disse, rolou uma votação entre os atletas. Não foi nada injusto, rolou uma votação entre os atletas e resolveram manter o score dessa prova e não teve final. E aí a gente ficou por 2 pontos em 4º lugar. Mas foi bem maneiro, foi bem legal. Eu lembro que o campeonato foi diferentão. Foi bem diferente. Foi o primeiro odd, foi com caiaque, depois remo. Airbike, foi a primeira vez que eu subi no meu airbike, foi lá. Maneiro. Beleza. A gente colocou lá pra vocês fazerem algumas perguntas. E vocês fizeram várias perguntas. A galera do time aqui fez várias perguntas capciosas. E a gente vai dar continuidade aí, Vou te passar. usando um pouco as perguntas. Bota aí pra mim. Beleza. Deixa eu ver com qual eu vou começar. Essa pergunta, acho que pra todo mundo, não sei, foi a mesma coisa que eu falei com a Tati. É muito difícil ter atleta só atleta, né? Tem sempre ali, no caso, no nosso meio, aqui no Brasil de forma geral, no CrossFit eu vejo muito isso. Os atletas de CrossFit sempre fazem alguma outra coisa, não vivem só de ser atleta. E é o seu caso também, você faz faculdade, né? Isso. De quê? Engenharia Civil, eu faço Engenharia Civil. Agora eu só faço faculdade de treino, que tem ajudado bastante. E é Já isso. tá em qual período da faculdade? Tô no último. Já passei do último, na verdade, tô no fatorial aí. Agora é só entregar o TCC e fechar, cara. Boa. E aí a pergunta que tem aqui tem 2 pessoas perguntaram: como você consegue conciliar a vida universitária com o CrossFit? Aí alguém falou, inclusive, ambos em alto rendimento. Parece que sabe que você manda bem na faculdade. Esse alto rendimento na faculdade é mais ou menos aí, não é tão alto rendimento lá não. Mas, cara, assim, eu sempre treinei. Independente se fosse CrossFit, se fosse musculação, se fosse natação, sempre teve um tempo da minha vida que foi reservado para o esporte. Antes do CrossFit você fazia Antes do CrossFit, fiz de tudo, né? Judô, natação, musculação. Mas eu tava, antes do CrossFit especificamente, eu tava só no musculação, há um bom tempo já. Aí fui começar o CrossFit, mas antes eu já tinha esse tempo reservado, encaixando ali sempre para fazer algum esporte. Então veio meio que natural. Agora sim demanda mais tempo, né? Que aqui a gente faz 2 sessões, você precisa se planejar melhor e às vezes complica. Só que como eu também estou no final da faculdade, parei de estagiar ano passado, dá para encaixar muito melhor na agenda. Assim, e antes, quando nesses outros esportes você não chegou a competir nenhum deles? Todos eu competi. Se eu fizesse, tirando musculação, né? Nunca subi em palco, não tenho esse shape não. Mas sempre que eu fiz algum esporte eu competi. Judô quando criança e natação. Depois na faculdade também eu competi no judô e natação. Competi no bodyboard, competi bastante tempo no bodyboard, pegando onda. E tudo, cara. Atletismo na faculdade, tudo que eu sempre gostei de competir, sempre gostei. E aí fala mais sobre essa questão de conciliar a faculdade e o trabalho com o CrossFit.
depois que você veio pra cá, como você falou, talvez a rotina tenha ficado um pouco mais pegada, né? Sim, ficou mais pegada. Como é que você faz? Como é que você ajusta o seu dia pra você conseguir treinar 2 sessões e ir pra faculdade, etc, estudar? Sim, então, eu tenho uma vantagem que minha faculdade é só no período noturno. Sempre foi assim, só no período noturno. Então eu vinha de manhã, quando eu estava em período de prova, alguma coisa assim, eu dava uma estudada básica, aquele migué, dava uma lida nos livros, vinha pra cá, treinava, eu treino, faço a sessão A, almoço, descanso aqui com o pessoal um pouco, mando a sessão B e depois ia direto pra faculdade. Que aí minha aula era de 6h20 às 10. Agora eu não tô tendo aula esse período, é só o TCC, então eu só passo lá, já facilita bastante. Eu fico com uma agenda mais aberta, assim, algumas vezes a gente tem até treinados que eu venho, treino, aí volto pra casa, faço um pouco do TCC lá e volto pra treinar, porque com essa questão do time, né, é muito bom a gente estar junto Treinar sempre. junto. Então tá dando pra fazer isso também. Ótimo. Legal. Deixa eu ver aqui. Tá legal. Quais outras atividades além do CrossFit você gosta de praticar? Você tem uma vida ativa. Tenho uma vida bastante ativa. Vocês ficam até brincando aqui. Cara, eu gosto de fazer muita coisa. Eu gosto de usar meu fitness, vamos dizer assim, fora. Então, eu gosto desde uma corrida, às vezes, com os amigos. Gosto de andar de skate, gosto de pegar onda, gosto de mergulhar pra caçar, faço caça submarina também, que o pessoal sempre fica falando Então, aqui. tem uma pergunta aqui. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, você pode até explanar um pouco mais sobre pesca com arpão. Pesca com arpão, então, é caça submarina, é um negócio que eu faço desde pequeno, minha família inteira gosta também. Então a gente... Você cresceu em algum lugar inóspito ou não? Não sou mogli, não sou mogli. Mas minha família sempre... Minha mãe mora até num lugar bem distante, agora mora no meio do mato. Minha família sempre foi muito ligada a essa parte da natureza. Minha mãe tinha uma época que era guia de turismo, então eu cresci fazendo trilha, pescando, ficando muito tempo em casa de praia, essas coisas, e eu gosto bastante. Minha família é completamente ligada nisso, então eu sempre fui... Essa questão do movimento, de repente, é muito tranquilo pra você? Você tem um repertório de movimento, você tem um repertório de movimento de inteligência motora muito grande? Eu fiz bastante coisa que eu sei que hoje me ajudou no CrossFit. Por exemplo, o judô eu acho que ajuda bastante na parte de levantamento de peso. No handstand, eu tenho um handstand bom, handstand walk. Eu fiz capoeira na minha infância durante 2 anos e meio. Então, antes de eu entrar no CrossFit, eu já sabia fazer esses movimentos. Então, foram coisas que vieram bem naturais para mim. Tem até uma pergunta aqui, que era relacionada a isso. Se você tem algum histórico de sei lá, LPO, ginástica, porque os 2 seus eram muito consistentes. Eu tô tentando encontrar aqui. Cara, então, LPO... Não tem LPO. Não, LPO eu não tenho, mas foi uma coisa que veio relativamente natural pra mim. Eu já tinha visto vídeo, eu sabia meio que era, assim, mas a primeira vez que eu fui saber o que era um clean, um clean, os net, foi quando eu cheguei no CrossFit. Mas também a primeira vez que eu fiz, eu já tive alguma facilidade. Eu me lembro assim, a primeira vez que eu fiz um PR de clean, eu fiz um 110. Caraca. Tipo, é muito bom pra quem nunca fez. Nunca fiz. E Não, ginástica eu sempre fiz muita barra com meu pai. Meu pai chegava, ficava ali na pracinha mesmo, fazendo barra comigo, me deixando pendurado desde criança ali. Ele me deixava pendurado e ia embora, eu ficava lá um tempão. Então isso veio... então isso veio meio que natural. São coisas que eu me dou bem. Ótimo, legal. Ou seja, se você tem filho pequeno e quer que ele seja uma atleta de CrossFit, deixa ele lá pendurado na barra, tô brincando. Mas é muito importante que a criança tenha essas vivências diferentes, né? Beleza. Quais são suas referências no cardio, LPO e ginástica? Vamos lá, referência, cara, tem bastante gente. Referência aqui eu tiro muito por vocês, as 3 meninas. Você, Tati, Nath.
e muito pelos meninos, tipo, vamos começar pela ginástica. Ginástica, sem dúvida, é o Lucas. Se tem um ódio com mais ginástica, o cara que eu tenho que olhar ali, ficar bem próximo é o Lucas. E vocês três. Vocês três têm a ginástica muito boa. Agora, LPO, já depende de qual for o estilo. Se for um barbell cycling mais leve, Lucas também, vocês, se for uma parada mais pesada que você precisa mais da resistência, de repente já vou olhar pro Flemon, alguma coisa assim, Tati. Tati tem um barbell cycling muito forte. E minhas referências mesmo são o pessoal que eu treino, todo mundo, vocês. Não é ninguém, não é Matt Fraser, não tem. Esse é o pessoal que eu convivo. Fiquei emocionada. Não, porque é muito legal isso, porque tem até uma pergunta aqui, quais são as suas referências no CrossFit? E é maneiro, a gente tem um time aqui bizarramente talentoso. Sim, eu acho que a gente não precisa buscar fora. Tipo, tem aqui, eu sei quais são minhas referências, estão bem aqui mesmo. E é muito mais fácil, eu acho, a gente ter ver, porque é tangível, entendeu? Às vezes a gente vê aquela pessoa, mas ela tá muito distante, a gente não vai conseguir alcançar muito. Não, e não só distante, tem uma questão de momento também. Eu acho que tem certos períodos do ano, tipo agora, a gente tá com uma intensidade relativamente baixa. Você às vezes vai ver um cara fazendo um negócio absurdo, fala, meu Deus, isso nunca vai ser possível. Só que você estava fazendo isso há 6 meses atrás, só que você esquece. Você olhando pro pessoal que você tá junto, a galera tem o mesmo objetivo. Então, cara, se eles estão conseguindo fazer, você tem que estar ali próximo, tem que estar beirando ali e a gente se conhece, né? Fica mais fácil de mensurar, muito mais fácil. E aí, então, já vou dar até continuidade de uma pergunta em relação a isso, que você está falando do grupo. Tem uma pergunta aqui, por que você demorou tanto para ir treinar em um box? Na verdade, essa pergunta não tem nada a ver, mas vai ser ela agora. Por que você demorou tanto para ir treinar em um box que realmente te dê condições de atleta? Fala um pouco da sua vivência anterior a você ter vindo para cá. Como é que foi essa transição? O que você acha da pergunta, se você concorda com o que ela falou em relação a condições de atleta, que é isso também, né? Eu acho que isso não existe condições de atleta. Tipo, quem faz é você, de repente, Josh Briggs treina na garagem dele. Não tem muito isso, condições de atleta. Tem coisas que ajudam bastante. Tipo, aqui a gente tem um grupo, tem todos os materiais, tem tudo perfeito. E tipo, fica muito mais fácil você treinar assim. Só que tem gente que não se dá bem com isso. Tem gente que vai preferir ficar ali sozinho treinando. E você começou a treinar crossfit não era nem no box, assim, ou era lá? Não, lá era no box. Vou contar então como eu comecei crossfit. Cara, eu comecei crossfit completamente por acaso. Eu não tinha, nem sabia o que era crossfit direito, já tinha visto assim, mas eu fiz intercâmbio, eu fui para Portugal, morei lá 7 meses. Aí quando eu tava morando lá eu precisava fazer alguma coisa, né? Que a barriguinha já tava saltando e eu malhava bastante, tava até mais forte assim, talvez esteticamente do que hoje. E a academia que era perto da minha casa era um absurdo, o crossfit não é barato, tipo, era um absurdo, era como se fosse uma bodytech da vida aqui. Aí tinha um crossfit bem próximo lá em casa, eu passei, dei uma olhada assim, eu falei, pô, tem uns pesos livres ali, dá pra eu dar uma malhada. E aí eu fui lá, perguntei como é que era, eles, não, você faz a aula aqui. Eu falei, pô, cara, não quero fazer nem aula, eu quero fazer, só chegar aqui e fazer minhas coisas, que eu sei o que eu vou malhar, não preciso de ninguém me dando aula não. Eles, não, vem, você vai gostar. Eu falei, beleza. Aí fui lá, fiz uma aula. Quando foi isso? Foi uns 4 anos atrás, 2014, deve ter sido setembro, outubro de 2014. Aí fui lá, sempre fui bastante competitivo. Aí vi os caras, tipo, magrinho, fazendo o treino, se eu não me engano, não sei se era alguma variação ou era, eu acho que era Elizabeth, 21, 15, 9. Aí era clean e ring dip. Eu sabia fazer ring dip e clean era leve, eu consegui fazer na boa, de primeira. Só que isso teve o treino, né? Tipo, eles passaram algumas coisas, eu não me lembro, esse era o ódio. Aí eu me lembro, cara, que tipo, eu não tinha essa noção, vou quebrar aqui. Eu mandei 21. Aí fui mandar 21 ring dip. Ali acabou meu ódio. Tipo, o time cap do ódio era 7 minutos que eles deram pra lá.
em 7 minutos eu devia estar na série de 15. Eu devo ter feito em 2 minutos a de 21 e fiquei lá depois agonizando. Enquanto os caras magrinhos mesmo, arrebentaram. Aí eu falei, pô, interessante isso daí. Aí fui e depois comecei a treinar lá, fui treinando. Conheci um garoto, João Ferreira, um atleta excepcional de lá, que estava na época fazendo... Ele até já foi para os regionais ano passado, é referência lá em Portugal, o mais fit em Portugal, ganhou o Open lá. Que maneiro. O cara é muito bom. De repente vai ter Conhecer, Games agora. de repente, ele tem todas as chances de ir pro Games, porque ele já ganhou o Open e agora com essa nova, com com esse novo formato. Aí ele me chamou para treinar junto com ele, que ele viu que eu tinha alguma facilidade no LPO. Aí eu fazia aula e ia direto treinar com ele e, pô, evolui muito em muito pouco tempo. Porque ele levava o esporte muito a sério, eu tinha tempo lá, o intercâmbio era tranquilo, eu fazia 4 matérias na faculdade, treinava direto com ele. Aí fui treinando, fui me empolgando, só que também viajava lá sem nada sério, sem competir. Quando voltei pro Brasil, eu procurei o CrossFit, aí o mesmo cara, o Rafael, que me treinava na faculdade pro judô e pra natação, que eu competia pela faculdade, tinha acabado de abrir um boxe. Aí fui pra lá e fui dando continuidade. Maneiro. Então vamos pra próxima. Qual é a sua maior motivação? Então, já que você continuou treinando, o que te levou, de repente, o fato de ter entrado no CrossFit competitivo, talvez a sua própria vontade de competir de forma geral, né? Sim. Mas, assim, pra treinar e passar pelo processo, envolve muitas outras coisas do que só, sei lá, vontade de competir. Ou se é só isso também, não seria justo. O que te leva a continuar fazendo o que você faz? Eu acho que eu não tenho um objetivo assim tão grande, aquele negócio, eu tenho que isso, tem. Eu acho que é mais a evolução assim diária, sabe? Você vai vendo que está evoluindo, vai me mantendo motivado e você vai vendo que está cada dia melhor e vai obtendo resultados, isso vai me motivando aos poucos. Naqueles dias que você está podre, não está querendo fazer nada, tipo, aqui ajuda muito isso. É só você olhar pro lado, que o outro vai estar fazendo. E é aquela velha história, tipo, se ele faz, porque eu não faço, sabe? Então não tenho muito essa filosofia assim, eu não tenho nada muito profundo não, é mais a evolução mesmo. E o CrossFit traz muito isso, né? Nunca para. Exatamente. Sempre É um esporte muito fazer. novo, a gente não tem um limite, não é que nem, sei lá, um atletismo. Se você correr em 10 segundos, 100 metros, nossa, você é foda. Se você fizer um spinnet de 150 agora, no outro dia já tem um cara fazendo um de 160. Assim, os limites estão aí para ser ultrapassados. A gente tem 10 anos, 11 anos de CrossFit. Competitivo, competitivo. Aqui no Brasil, se tiver 5 anos que a gente está competindo aí, foi o primeiro TCB foi com algum 2010, 10 anos de TCB, não é? Mas, tipo, vamos levar em conta assim com um nível atletas mesmo, focados no CrossFit, aquela galera, eu acho que uns 6, 5 anos. Então é tudo muito novo pra gente. Então os limites estão para ser ultrapassados aí. Na sua concepção, o que mais mudou na sua rotina de treino nos últimos anos? O que mais mudou? Talvez você já me falando isso. Foi... Cara, mas eu acho que é a seriedade. Tipo, eu antes não era eu era atleta, mas também todo fim de semana eu bebia, e tipo, no outro box, eu tinha muitos amigos lá e o foco era outro, né? Tipo, o foco no geral era outro, então terminava o treino sexta-feira, e aí, o que vamos fazer? Já estourava uma gelada ali, e são coisas assim, que a gente nem pensa aqui, são coisas... Se você vê alguém fazendo isso aqui, tu fala, meu Deus, que atrocidade. E também era o meu foco, meu foco hoje em dia, assim, meu foco mudou. Eu sou, tipo, posso falar que eu sou um atleta, assim, tipo, levo tudo mais sério. Não é só atleta de vir pra cá e fazer. Não é só o atleta de ir lá. Se envolve nisso, gira em torno disso. Exatamente. Eu abdico de várias coisas, tenho consciência. Faço minhas besteirinhas ali, como chocolatezinho, essas coisas, mas mudou bastante. Acho que é isso. Certo.
como é a sua rotina fora do boxe? Sim, faculdade? Vou falar um dia normal. Como é que é o dia normal? Acordou que horas? Eu acordo entre 7h30 e 8h30 da manhã, não gosto de acordar tarde. Isso fim de semana, dia de semana, sempre. Muito difícil eu acordar depois das 8h30. 8h30 já é, assim, meu limite. Faço meu café, bequinho, ovo, revento. Aí vou. Agora, tenho feito... Tô começando a fazer uma parte de trading, aí vejo lá a bolsa de valores, essas coisas, dou uma estudada lá em relação a isso. E depois venho pra cá, treino com o pessoal, almoço, treino sessão B, vou pra casa, como, quando tenho gás, faço TCC, que já tá em cima, depois vou dormir. Não dorme tarde, então? Não, passou muito difícil passar meia-noite, 11h30, normalmente já tô deitando. Se você pudesse ligar pro Carlos de 5 anos atrás, o que você diria pra ele? Cara, 5 anos atrás, não faz engenharia. Sem dúvida seria isso, porque é aquela coisa, tipo, eu investi um pouco por pressão social, um pouco por pressão dos meus pais, mas muito mais pela minha ganância. E eu acho que isso não dá muito certo, porque eu gosto muito da engenharia, gosto muito dessa parte. Só que eu fiz muito pelo dinheiro. Sem dúvida. 5 anos atrás estava boom, né? 5 anos atrás estava boom. Eu fazia 2 faculdades. Eu fazia Ciências Atuariais e Engenharia Civil. Aí eu olhei para as duas, sempre gostei de matemática, então tinha a ver, assim, as escolhas comigo. Então eu olhei para as duas e falei, cara, engenharia, estão contratando galera saindo da faculdade ganhando 20 mil reais. Eu vou ser um bom engenheiro, eu vou fazer isso. E acabou que com a crise aí, né, não valeu tanto a pena. Não vingou e eu trabalhei já na área, eu descobri que o dia a dia no geral do engenheiro é uma coisa muito cansativa e que eu não sei se eu estaria disposto. Tem empregos ótimos, mas no geral é você chegar na obra às 7 horas da manhã, sem saber que horas vai sair, e até sábado, e você vive em função daquele trabalho, que eu não sei se é uma coisa que eu já estou disposto a fazer hoje em dia. E como é que isso fica, então, nesse sentido, suas expectativas, falando de termos profissionais e pessoais mesmo? Agora que você vai terminar a faculdade, o que você está enxergando aí pra frente, por favor? Assim, eu ainda gosto bastante da engenharia, eu estou numa época assim de tomada de decisão. Um certo dilema. Um certo dilema. Se eu abro algum negócio com meu pai, algo relacionado ao CrossFit, não sei se seria possível, ou então se eu tento algum concurso público, alguma coisa nessa área que daria alguma estabilidade, algo nesse sentido. Boa sorte, seleção. Obrigado. Tá difícil. Cada escolha é uma renúncia, faz parte da vida, né? Qual é o segredo para ser violento igual a você? Violento? Violento. Treinar que nem alucinado. Treinar não Vem dar um treininho comigo. Vem dar um treininho com você e com o Lucas. Tá. Inclusive, qual é o seu PR de Snatch? Meu PR de Snatch é 125. E quanto, na verdade, você sabe que consegue mandar? Cara, agora eu sei que eu consigo mandar 130, mas aquele 138 no odd eu ia mandar, só que o Betão me travou, cara. O Betão não deixou eu fazer de novo. Tipo, vocês viram que eu botei aqui, mas Foi quase. não peguei. Então, 140 tá lá. 140 Depois é desses realidade. dois blocos. 140 até o final do ano vai estar em casa. Eu acredito. Cara, eu tenho uma teoria. Se eu consigo fazer um power clean alto, eu consigo fazer o snatch. Tipo, Só pressionar não depois. tem nada a ver, ninguém nunca falou isso. Eu acho que pra mim funciona. Se eu faço power clean com 130 eu sei que eu já faço. Que a gente não faz muita máxima aqui. Ao contrário do que muita pessoal faz. Se a gente fizer a máxima uma vez no ano, acho que é muito. A gente vai fazer máxima muito em campeonato. E nem sempre o campeonato dá as condições para você fazer, tipo, chegar calmo ali, aquecer direitinho, normalmente vai ser depois de um odd. Então são coisas que demandam.
Se aquele 138 foi depois do Lodge, 140 já tá aí. Exatamente, não. Se você fizer depois do Lodge, já tava lá, com certeza. Você sabe nadar? Óbvio que sabe nadar, pô. Sabe nadar, óbvio. Pô, peixe, moleque. Não, já perguntei essa. Qual a diferença entre treinar sozinho e treinar no grupo, que tem os mesmos objetivos que você? Já falamos, né? Não precisa responder, é muito bom, óbvio. Qual é o seu parceiro de treino favorito? Pô, essa é difícil de responder. Cara, é muito difícil falar assim, um parceiro de treino favorito. Porque São as tem referências muita, que você falou. tem muita do gente for, que né? agrega. Todo mundo aqui agrega de algum jeito. Não tem como responder essa pergunta. Um parceiro de treino favorito. Tem pessoas assim que foram muito responsáveis por eu estar aqui hoje. Por exemplo, o Lucas. O Lucas foi um cara que eu encontrei antes do Lodge Experience. A gente veio treinar e tipo, eu treinava sozinho na época. Aí eu vim treinar com ele e com a Tati. Eu falei, porra, é diferente, sabe? E a gente sempre foi assim, Sempre nível foi atlético muito muito parecido. E quando eu vim gostando bastante. Foi abrindo porta. A gente sempre competiu junto, tipo, interrio, seletiva, assim. Então abriu muitas portas para eu estar aqui hoje. A gente tem gente de fora que me ajudou muito, tipo, Oliver, John, não tem como enumerar. Não tem uma pessoa só, né? Não tem, são coisas diferentes. Tem gente que você treina pra, tipo, Fabinho, Hugo, Lucas, Filemon, tem gente, Jones, todo mundo aqui. Tem gente que a gente treina junto e os dois têm o mesmo nível ali, todo mundo tá no mesmo nível, é uma coisa. E tem gente que você treina junto, mas a pessoa às vezes está abaixo de você e faz com que você evolua ainda mais, porque você tem que explicar o que ele está fazendo de errado, e para você explicar o que ele está fazendo de errado, você aprende 2 vezes e você tem que conseguir dar um exemplo prático para o cara. Tipo, se você fala uma vez e o cara não entendeu, beleza. Se você fala 2 vezes e a pessoa não entendeu, beleza. Se você fala 3 vezes e a pessoa não entendeu, a culpa é sua, você não está conseguindo passar. É bem isso. Então muitas vezes eu cresci bastante ajudando as pessoas treinando. Você gosta de animais silvestres? Gosto de todos os animais. Gosto mais de animal que gente. Quem é Zulu? Quem é Zuluzinho? Zuluzinho é meu cachorro. O meu cachorro que fica na casa da minha mãe. Eu tô com saudade dele. Bichona nada, cara. Pô, Zuluzinho é pico. O nome dele é Zulu, então? Zulu. Por causa do Paulo Zulu, não, né? Não, pô. Ele é pretinho, cara. Ele é preto Zulu. Tipo, porque ele é pretinho, não por causa do Paulo Zulu. Ai. Beleza, as perguntas aqui foram. Ah, não. Qual é a primeira regra de OP? O que é OP? O que é OP? OP? É. Ouro preto, não, isso daí não dá pra explicar. O que acontece deve ser. E o que acontece em OP fica em OP, né? Deve ser isso. Não deve ser essa, Algo não. do jeito. Vamos deixar essa daí. Essa mesmo. Você tá no portal, você vai ter que explicar, não tem jeito. Não. Qual é o atleta que você mais admira no CrossFit, nacional e internacional? Somos nós. Sim, são assim, referências. E assim, só pra não ficar aquela puxação de saco, vou falar de fora. Cara, fora, hoje em dia, nacional primeiro. Cara, Pablo, não só por ele estar na mídia agora, foi um cara que, quando eu comecei a competir, tipo, a primeira competição que eu fui foi uma competição de EPO, ele já tava lá e foi em primeiro lugar e, pô, tipo, foi um cara que eu vi que era muito consistente. E cara, é um cara que tá num nível internacional e eu acho que as pessoas não dão crédito suficiente pro que ele fez. Tipo, a gente aqui, até ano passado, não tinha nenhuma perspectiva para ir pro Games. Ele foi lá, conseguiu a vaga e sem nunca ter treinado pro Games, foi lá e mandou super bem, tipo, tiveram odds que ele teve dificuldade, mas tiveram odds que ele ficou muito bem colocado. E as pessoas não entendem que lá fora, cara, a maioria das pessoas que estão no Games estão há 3 anos, 4 anos, pra mais,
treinando pro Games. A gente sempre treinou pros regionais. Ele foi lá sem nenhuma preparação e trouxe isso e hoje em dia tá na mídia aí e tá indo em outros campeonatos. Foi no Lollapalooza, é um cara que eu admiro bastante. E internacional, cara, Matt Fraser, não tem como ser outro pela capacidade, o cara é incrível, mas principalmente por ele não vender aquela coisa muito. Não me leva mal, Rich Froning, eu sou um grande fã dele, no início eu só olhava pra ele, mas ele não vende essa fantasia de CrossFit, você vai chegar, vai fazer o que quiser e vai rasgar, vai chegar no campeonato e vai ganhar. Ele é trabalho duro, hard work pays off. E é isso que ele faz o ano inteiro, ele trabalha ali, trabalha as deficiências, volta cada vez melhor. E não vende esse glamour todo do CrossFit que eu vejo alguns atletas vendendo. Eu acho isso bem importante. Ele é um cara, assim, fora de série. Acho que não tem ninguém aos pés. E principalmente nessa, eu acho que cresceu muito o mercado aqui. Mundialmente falando, o CrossFit cresceu muito. Aqui no Brasil a gente teve boom de boxe, boom de competição. A gente vê muita gente competindo, competições pequenas e tal, e que como se fosse algo muito simples, né, ser atleta. Não só pequenas, né? Competições grandes. Agora a maioria você vê competições com quase 1000 atletas inscritos. É bem doido, isso é uma responsabilidade acho que muito grande. Mas é um mercado também, as pessoas têm que ganhar dinheiro também e é legal. Acho que pode ter, tem a parte negativa, mas também tem a parte positiva, tipo, possibilita pessoas comuns a ter essa experiência. Eu acho bem legal do CrossFit, tipo, eu atualmente como atleta elite, eu posso falar com um cara que tem 4 meses de CrossFit sobre o mesmo odd, por exemplo, um Fran, e saber que ele se sentiu igual a mim. Tipo, eu falei, cara, beleza, eu fiz em 2 minutos e pouco, ele fez em 4 ou 5. E ele vai ter o mesmo sentimento que eu, que é a alta intensidade, isso eu acho bem legal também. Mas também tem a parte ruim, né? Que a galera não é muito responsável, tipo, as programações nem sempre são adequadas, tem os problemas de horários, tem essas coisas, tudo que a gente enfrentou, mas com o tempo eu acho que a tendência é ir melhorando. Alguns vão ficando e outros Alguns vão ficando, exatamente. É um filtro. Ficam, exatamente. É um filtro, não tem jeito. Então, o que você acha que precisa para se tornar um atleta de elite? Conselho que você daria para ele que quer se tornar? Desse cara de 4 meses que você encontrou. Caso eu quero então me virar um atleta de elite, o que eu faço? cara, paciência. Tipo, é difícil, não tem pílula mágica, você tem que ter alguma predisposição. Eu acho que é alguma predisposição genética, ou então você tem que ser muito cabeça dura mesmo, porque é um esporte difícil e testa muitas valências. Eu acho que ajuda bastante você já ter sido um atleta, até porque isso eu tô falando pra galera 18 anos mais, 20 anos mais, porque agora já tem uma galera no time aí que de repente começa já pelo CrossFit, eu acho que ainda é minoria, né? E, cara, confia no processo, tente encontrar o mais cedo possível um ambiente bom de treino e que tenha um treino de qualidade. Não estou falando X, Y, Z, mas que você sinta confiança e acredite no que está sendo passado para você. E não tente pular etapas. Eu já tentei bastante e sei que não vale a pena. Tipo, eu já desperdicei 3 meses de treino porque eu queria fazer os 90 de 100 quilos. Eu chegava todo dia no box, montava a barra, ficava ali tentando. Eu consegui, mas tipo aqui O que você acrescentou? Exatamente, fiz 100 quilos de snatch, aí passou, sei lá, deve ter passado uns 2 meses depois que eu voltei a treinar normal, não conseguia mais acertar. E, pô, correndo risco de ter uma lesão, não vale a pena essas loucuras. Então, acho que tem que ter alguém responsável e com qualidade. Certo. Você vai em time agora no BCC? TCB tem alguma expectativa em relação a isso? Individual, time, ou vai fazer a seletiva e depois mesmo? Cara, TCB até lá ainda tem uma água aí pra acontecer. A gente tem a vontade. Você foi a primeira vez ano passado e você achou? Foi a primeira. Pô, cara, é bem legal, mas é um campeonato assim que não me favorece em nada. Acho que o TCB,
não quero falar mal do TCB, eu acho o melhor campeonato. Acho que se você é atleta aqui no Brasil, você tem que aspirar a estar lá, é o maior campeonato, os melhores atletas vão estar lá, só que assim, eles têm um perfil de atleta, que seria meio que favorecido, talvez. Tipo, se você não for grande, eu sou um cara pequeno, irmão, tu vai sofrer. Tipo, a parada é pesada, é tudo muito pesado, tudo, e eu acho que poderia ter mais elementos para testar mesmo. Mas característica do campeonato. E é super maneiro você ver tipo, todo mundo sobrevivendo aquilo lá. Para mim foi muito difícil, principalmente os primeiros dias tiveram provas assim que eu esperava e bem, fui mal, não sei se por pressão, não sei se pelos estímulos que foram gerados, mas depois que eu meio que vi, foi depois da prova do resgate, foi a pior prova que eu já fiz na minha vida. Tipo, eu nem falei isso pra ninguém, depois da prova eu fui chorar no banheiro. Tava com muita dor nas costas, tipo, eu liguei o chuveiro, eu chorava, tipo, de dor, tipo, nunca tinha acontecido isso comigo antes. Foi tudo horrível nesse dia. Minha mãe foi me ver, minha mãe olhava pra frente, minha mãe chorando, foi no seu tempo, meu filho. Tipo, cara, pra ter noção nessa prova, o Caio Mendes, da Valente, tava fazendo a prova na mesma bateria que eu, ele largou a prova 5 minutos antes, tirou o colete. Ficou ferrado, saiu horrível também. Ele largou a prova 5 minutos antes. Eu fiquei o tempo inteiro da prova, fiz o mesmo score que ele. Caraca. Tipo, tava muito mal, muito mal. Mas depois dessa prova, cara, eu fui bem, assim, consegui alguns resultados top 10. Acho que, sei lá, depois que eu vi que parei de me cobrar tanto, eu fui com uma expectativa acho que muito alta e acabou que não aconteceu. Depois que eu parei de me cobrar tanto, eu fui melhor. E pra esse ano. Mas você acha que essa parte psicológica influencia muito na competição? Influencia bastante na competição, porque, cara, ali não é um. Você tem alguma rotina, alguma coisa, um ritual pra competir? De competir? Não, então, eu chego pra competição, cara, eu tento me manter calmo e tento focar, assim, traçar pequenos objetivos. Tipo, durante o ódio, eu já penso o que eu tenho que pensar durante o ódio. Eu sei que, cara, tem uma prova com 30 snatch. Não adianta eu querer pegar e fazer 30. Eu tenho que pensar em fazer 5 por vez. Depois que chegar naqueles 5, eu tenho que pensar que eu tenho que fazer mais 2 e sempre traçando pequenos objetivos. Isso me ajuda bastante. Mas não tenho nada que eu fique pensando muito, me concentrando muito antes, não. Eu penso mais na prova, peço os conselhos do Betão aí, como sempre. Conselho de alguém, é bem comum aqui alguém ter feito antes da prova, e tento ver o que é melhor pra mim e deixar o melhor, mano. Não tem muito segredo, não. Quais você diria que são seus pontos fortes de tanto movimento, especificamente o que a gente faz, quanto de personalidade, temperamento, quanto de... e os seus pontos não tão fortes? Acho que você precisa trabalhar. Então, cara, ponto forte, acho que eu me dou muito bem com movimentos complexos. Tipo, eu sou up, HSPU, um paralete, snatch, um barbell cycling, não tão pesado, eu me dou muito bem. Os odds de PR eu costumo me dar bem. Qual era o outro depois? E os não tão fortes, assim? Os não tão fortes, eu acho que eu tenho que aguentar mais sofrimento aí. Cara, eu consigo correr bem, tenho uma bike boa, só que coisas isoladas. Durante o odd, eu tenho uma eu tento não bancar muito castigo, é uma coisa que eu tenho trabalhado, mas ainda assim, passa ali daqueles 12 minutos, nossa, pra mim fica bem sofrido e, cara, é uma bola de neve, que aí tu olha pro lado, tu vê o cara rasgando do seu lado, você não tá conseguindo acompanhar, é bem puxado. Acho que é o que eu mais tenho que trabalhar, é isso. E Beto me incumbiu de fazer essa pergunta. Essa vai ser. Se você tivesse com o espelho ali, olhando pra você mesmo, quem é o Carlos? Quem é o Carlos? Vamos lá.
Cara, Carlos sou uma pessoa feliz, me dou muito bem, tenho excelentes parceiros de treino, excelentes pessoas comigo, estou numa fase muito boa da minha vida, tanto no treino como fora, tenho uma namorada, minha família que me apoia bastante e, cara, tenho objetivos que a gente vai buscar e esse ano aí espero que venha o primeiro deles. Acho que é isso. Então, você falou tudo que você tem. E essas coisas te definem? Me define? São o que Sim. você é? O que eu sou? Vamos lá. Não sei. Tá ficando muito Pergunta profundo, difícil, né? Tá ficando muito profundo, parece entrevista de emprego. É difícil falar de si mesmo, né? É bem difícil, cara. Eu não tenho experiência nisso, eu sou... Você se considera tímido? Tímido, sou bem tímido. Não com vocês, que vocês é de boa, mas com quem não conheço, sou bem tímido e eu tenho alguma dificuldade para me expressar em relação a essas coisas. Não sei, não é uma coisa que eu Sai reservo algum naturalmente. tempo. Não sai naturalmente, eu não reservo algum tempo para pensar nisso. Você só é. Freestyle. Beleza. Vocês querem fazer alguma pergunta? Algo que não foi falado? Não, pô. Já, então deixa eu... Lucas? Querem dar um recado? É isso, quer falar mais alguma coisa? Agradecer pra alguém? De boa. Brincadeira. Acho que não. A entrevista do amigo, mas Não, né? Beleza. Obrigada por você ter participado. Você. Obrigada por estar junto com a gente. Eu queria dizer que o fato de você ter, acho que falei isso pra você já uma vez, no final do ano, né? Aquela clima emoção e tal, virando Clima de ano. emoção, de virada de ano. O fato de você ter entrado aqui agregou muito pro time, com certeza. Fico Você muito tá feliz. aprende com a gente aprende com você o tempo todo, eu aprendo tudo. Quero que a gente compita junto. Tá Opa. vindo Bom, esse com ano aí. certeza. Obrigada. E boa Obrigado sorte no você. BCC, rasgação dos treinos. Boa sorte pra gente. É O isso. individual vai ser pesado É também. isso, vai. Show. Show. Pessoal, até a próxima. Beijo. Beijo.